Minha irmã ergueu a taça de vinho tinto, um Malbec caro que eu tinha pagado, e disse com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos: "Claro como água, né, gente?" Ela se virou para mim, a luz da luminária pegando no brinco de ouro que eu tinha dado de presente no aniversário dela. "E cadê seu marido e seus filhos, Carmen?" A voz dela cortou o barulho dos talheres. "Ah, é mesmo. Você não tem nenhum dos dois." Por um segundo, o mundo parou. O cheiro do frango assado misturado com perfume enjoativo. O som da televisão ligada na sala ao lado. O tic-tac do relógio de parede que meu avô tinha deixado de herança. Então vieram as risadas. Não foram altas. Foram aquelas risadinhas abafadas, disfarçadas, as que doem mais porque vêm embrulhadas em "é só brincadeira". Minha mãe deu aquela risadinha aguda dela, a mão indo instintivamente para a boca como se quisesse esconder, mas não conseguisse. Meu pai soltou um "ré" curto e balançou a cabeça. Aquele sorriso de canto de boca dizendo que ele achava engraçado também. Cláudia estava radiante, esperando aprovação, e recebeu. Ela sempre recebia. Meu garfo ficou congelado no ar, um pedaço de batata espetado nele, esquecido. Meu estômago virou, não de tristeza, de raiva. Aquela raiva gelada que vai subindo devagar do peito até a garganta, a que não explode, a que congela tudo. Eu tinha passado 9 anos pagando as contas deles. 9 anos salvando essa casa da penhora do banco. 9 anos mandando pix de madrugada porque a conta vence amanhã de manhã, filha. 9 anos adiando meus sonhos, minhas férias, minha vida, para manter o conforto deles intacto. E agora, sentada na mesa que eu mantinha, comendo a comida que meu dinheiro comprou, usando roupas que meu dinheiro pagou, eles faziam de mim a piada da noite. Olhei ao redor da mesa. As mesmas cadeiras velhas que eu tinha oferecido trocar. "Não precisa, Carmen, essas ainda servem." O mesmo aparelho de jantar rachado que minha mãe insistia em usar porque tem valor sentimental. As mesmas cortinas puídas que meu pai se recusava a substituir porque tá bom demais ainda. Mas o carro novo da Cláudia na garagem? Esse era necessário. Para trabalhar, mana, influencer precisa de apresentação. Larguei a colher. O barulho do metal batendo no prato cortou o ar. Todas as cabeças viraram. Olhei minha irmã bem nos olhos. Aqueles olhos castanhos iguais aos meus, mas que carregavam uma vida completamente diferente, uma vida bancada por mim, e disse, com uma calma que me surpreendeu: "E cadê seu dinheiro, Cláudia?" O sorriso dela vacilou. "O quê?" "Seu dinheiro. Cadê?" Inclinei a cabeça. "Ah, é mesmo, não tem, porque quem te sustenta até hoje sou eu, quem paga seu aluguel sou eu, quem paga seu cartão sou eu, quem pagou seu carro, sua faculdade, suas roupas de grife, sou eu." A sala inteira silenciou. Não aquele silêncio confortável de depois de uma piada boa. Aquele silêncio pesado, constrangedor, perigoso. O tipo de silêncio que acontece quando alguém fala uma verdade que todos fingiram não ver. Minha mãe pousou o garfo devagar. Meu pai limpou a garganta, olhos procurando uma saída. Cláudia ficou vermelha, a boca se abrindo e fechando como peixe fora d'água. Mas esse silêncio não encerrou a noite. Ele começou tudo o que veio depois. Porque o que eles fizeram em seguida cruzou uma linha que nenhuma família deveria cruzar. Uma linha que me fez descobrir que eu não era apenas a vaca leiteira da família. Eu era a isca, a garantia, o nome limpo que eles usavam quando o deles não servia mais. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E preciso saber que não sou a única que já foi humilhada pela própria família. A única que já foi tratada como ATM ambulante enquanto todos fingiam que era amor. E quando você ouvir o resto da minha história, me conta, o que você teria feito se estivesse sentada naquela mesa? Teria continuado engolindo? Teria explodido? Ou teria feito o que eu fiz? Eu sou Carmen Oliveira, 58 anos, analista de sistemas sênior na Techfin Brasil, uma empresa de tecnologia financeira aqui em São Paulo, no coração da Vila Madalena. Meu apartamento fica na Rua Harmonia, número 847, terceiro andar. 2 quartos, um banheiro, uma varanda pequena de onde dá para ver o pôr do sol entre os prédios.
plantas na janela, livros empilhados na mesa de centro. Uma vida que, de fora, parece estável, organizada, até invejável. Acordo todos os dias às 6 da manhã, café preto sem açúcar, 2 torradas com requeijão. Abro o notebook antes mesmo de tomar banho para checar se caiu algum e-mail urgente da noite. Me arrumo ouvindo podcast, geralmente sobre finanças pessoais. A ironia não passa despercebida. Saio de casa às 7h30, pego o metrô na estação Fradique Coutinho, desço na Paulista, caminho 10 minutos até o escritório. Rotina de relógio. Meus colegas de trabalho acham que eu sou certinha, organizada, aquela que tem a vida toda planejada. A Carmen é pé no chão, eles dizem. Não se mete em confusão, sempre sabe o que está fazendo. Se eles soubessem. Porque o que a maioria das pessoas não vê, o que meus colegas, meus vizinhos, até minhas amigas mais próximas não sabem, é para onde vai metade do meu salário todo santo mês. Ele desaparece, evapora, some no mesmo buraco negro que tem engolido meu dinheiro há anos, sugando cada gota de estabilidade financeira que eu tento construir. Esse buraco tem nome: minha família. Meu salário como analista sênior é de R$ 9.200 líquidos por mês. Bom salário para São Paulo, não me entenda mal. Muita gente vive com muito menos, mas quando você subtrai R$ 1.800 de aluguel, R$ 800 de condomínio e contas básicas, R$ 600 de alimentação, R$ 400 de transporte e o básico para sobreviver na cidade, sobra uma quantia razoável, certo? Errado, porque ainda tem as transferências. A prestação da casa dos meus pais em Guarulhos, R$ 2.100 por mês. O plano de saúde da minha mãe, que ela não pode mais pagar desde que se aposentou, R$ 680. Os remédios dela para o coração, R$ 350 em média. O empréstimo mensal para a Cláudia, só até ela se estabilizar, entre R$ 800 e R$ 1.500, dependendo da crise do mês. As emergências do meu pai, conta de luz atrasada, IPTU vencendo, consulta médica particular porque, pelo SUS demora demais, mais R$ 500 a R$ 800 por mês. Faz a conta. Chega fácil a R$ 4.500 ou R$ 5.000 mensais indo direto para eles. Metade do meu salário. Todos os meses. Sem falta. Há 9 anos. Deixa eu te apresentar os personagens principais dessa história. Minha mãe, Dalva Oliveira, 77 anos. Foi enfermeira por 32 anos no Hospital Santa Marcelina. Uma mulher forte, daquelas que trabalhava plantão duplo e ainda chegava em casa para fazer janta. Eu cresci vendo ela sair de madrugada com o uniforme branco impecável e voltar de noite com os pés inchados, mas sempre com energia para perguntar sobre meu dever de casa. Ela era meu exemplo de força, de garra, de mulher que não desiste. Até que em 2016, aos 68 anos, teve que fazer uma cirurgia de ponte de safena tripla. O coração dela simplesmente não aguentou décadas de estresse, turnos impossíveis e alimentação desregulada. A recuperação foi longa, difícil. Os médicos foram claros: aposentadoria compulsória. Dona Dalva, a senhora já deu o que tinha que dar, agora precisa descansar. Mas descansar para minha mãe sempre pareceu uma sentença de morte lenta. Ela que sempre foi tão ativa, tão necessária, de repente se viu sem função. E com uma aposentadoria de R$ 2.400 que mal cobria os próprios remédios. Foi quando eu comecei a ajudar. Primeiro só com os medicamentos, depois com as consultas particulares, depois com a diferença do plano de saúde, depois virou rotina. Meu pai, Roberto Oliveira, 78 anos, professor de contabilidade aposentado que decidiu que a aposentadoria era coisa de velho e ele ainda tinha muito a oferecer ao mercado. Abriu uma consultoria financeira em 2014. Consultoria Roberto Oliveira, Soluções Contábeis Inteligentes. Um CNPJ aberto, cartões de visita bonitos, até um site que a Cláudia fez para ele. O problema? Clientes, ou melhor, a falta deles. Nos primeiros meses teve alguns, pequenos negócios que precisavam regularizar a situação. Depois, nada. O telefone parou de tocar, os e-mails pararam de chegar. Mas meu pai nunca admitiu. Ele sai de casa todo dia de manhã, terno e gravata, maleta na mão, reunião com cliente em potencial.
Volta no fim da tarde, sempre com a mesma desculpa. Quase fechamos. Próxima semana sai. Próxima semana nunca sai. Eu descobri por acaso, há 2 anos, que ele passa os dias num café perto da rodoviária de Guarulhos. Senta lá, toma um café, lê jornal, finge que está trabalhando. Volta para casa e mantém a farsa. Minha mãe sabe. Eu sei. Ele sabe que a gente sabe. Mas ninguém fala nada. Porque falar seria admitir o fracasso. E os Oliveira não admitem fracasso. Os Oliveira fingem até a realidade se curvar. Só que a realidade não se curva. As contas continuam chegando. E quem paga sou eu. E tem minha irmã, Cláudia Oliveira. 45 anos, 13 anos mais nova que eu. A caçula, a queridinha, a bonita. Aqui tem futuro. Aqui todos protegem porque, coitada, ainda está se encontrando. Cláudia se formou em design de moda aos 28 anos, curso que eu paguei R$ 42 mil em mensalidades parceladas que levaram anos para quitar. Ela prometeu que ia virar estilista famosa, que ia trabalhar para grandes marcas, que um dia ia me pagar de volta com juros. Não virou. Hoje ela se chama de influenciadora digital de moda e lifestyle. Tem 14 mil seguidores no Instagram, número que ela infla comprando seguidores falsos a cada 3 meses. Posta fotos de looks do dia, faz parcerias com marcas pequenas que mandam roupas de graça em troca de divulgação, vai em eventos de lançamento onde consegue encher a bolsa de brindes. E mora num apartamento de 1 quarto no Tatuapé que custa R$ 1.400 por mês. Aluguel que eu pago, porque ela precisa de um endereço apresentável para receber marcas. Dirige um HB 2019 branco. Carro que eu dei de entrada e paguei 12 parcelas do financiamento até ela assumir, ler, até eu continuar pagando discretamente. Usa roupas de grife que precisa ter para manter a imagem. Roupas que ela compra no cartão de crédito que está no meu CPF. Cláudia não trabalha, não no sentido tradicional. Ela faz conteúdo, ela constrói marca pessoal, ela está se posicionando no mercado. Tradução: ela acorda tarde, tira fotos, edita no celular, vai em eventos grátis, volta para casa e no fim do mês me liga. Mana, o cartão fechou em 4 mil. Você consegue depositar? Juro que mês que vem sai aquela parceria grande. A parceria grande nunca sai. Mas sabe o que dói mais? Não é o dinheiro. Dinheiro eu consigo ganhar mais. O que dói é a falta de gratidão. É a falta de reconhecimento. É ser tratada como obrigação, não como salvação. É ouvir, obrigada, mana, você é demais, seguido de, e já que você vai depositar, consegue colocar mais uns 300? Tem um evento sexta e eu preciso comprar um vestido. É ser vista como solução, nunca como pessoa. E o pior é ver eles 3, minha mãe, meu pai, minha irmã, viverem uma vida de conforto construída na minha exaustão e ainda acharem que têm o direito de me julgar, de me diminuir, de fazer piada sobre minha vida vazia, enquanto enchem a vida deles com meu suor. Eu costumava me convencer de que era isso que filhas boas fazem. Elas mantêm as luzes acesas, mantêm a casa longe do leilão, mantêm a família inteira de pé, enquanto elas mesmas afundam devagar. Eu achava que se eu continuasse dando, pagando, salvando, um dia eles me veriam como mais do que apenas o plano B. Um dia eles veriam que eu estava me matando por eles. Um dia eles diriam: chega, Carmen. Você já fez demais. Agora é nossa vez de cuidar de você. Esse dia nunca chegou. Todo domingo sem exceção há 9 anos, eu dirijo 1h30 de São Paulo até Guarulhos para o jantar em família. Saio da Vila Madalena às 4 da tarde, pego a Marginal Tietê, entro na rodovia Presidente Dutra, saída quilômetro 225, mais 15 minutos até a casa deles no bairro Bom Sucesso. Uma casa de 3 quartos, pintada de bege desbotado, com grade verde nas janelas e portão de ferro que range quando abre. Minha mãe insiste que é tradição. Família se reúne, Carmen. É importante. Um dia você vai ter saudade desses domingos. Eu queria acreditar nisso. Eu realmente queria. O ritual é sempre o mesmo. Chego às 5h30. A casa já está com aquele cheiro característico, frango assado temperado com alho, cebola e colorau, que vai ao forno desde as 3 da tarde. Purê de batata na panela, arroz branco soltinho,
farofa com bacon, vinagrete de tomate e cebola picadinho. Às vezes tem couve refogada. Sempre tem guaraná de 2 litros na geladeira. Quando empurro o portão, aquele rangido agudo que anuncia minha chegada, meu pai está na sala, assistindo o Fantástico ou algum programa de auditório, volume alto porque ele não admite que está surdo. Minha mãe está na cozinha, terminando os últimos preparativos, avental amarrado na cintura. Cláudia geralmente chega atrasada. Trânsito, mana! Ela sempre diz, embora a gente saiba que ela acordou tarde porque passou a madrugada na balada. Oi, mãe! Eu digo, pendurando a bolsa na cadeira da sala. Oi, filha. Que bom que você veio. Pega um copo e se serve. Sempre a mesma frase. Como se eu tivesse escolha. Como se um domingo eu pudesse simplesmente não aparecer sem causar uma crise familiar épica completa com mensagens dramáticas e ligações chorosas. Vou até a cozinha. Dou beijo na bochecha dela. Pele quente do fogão, cheiro de creme hidratante barato misturado com tempero. Quer ajuda? Não precisa não. Já tá quase tudo pronto. Vai lá conversar com seu pai. Mas eu nunca vou. Porque conversar com meu pai significa ouvi-lo reclamar da economia, do governo, dos clientes que não entendem o valor de um bom contador, de como antigamente era tudo mais fácil. É desgastante. Então eu fico ali, encostada no balcão da cozinha, vendo minha mãe mexer as panelas e a gente troca meia dúzia de palavras sobre nada. Como tá o trabalho? Tá bom? E aquele chefe chato que você comentou? Ah, continua chato. Pois é. Paciência, né, filha? Paciência. A palavra favorita da família Oliveira. Paciência para aguentar. Paciência para continuar. Paciência para não reclamar. Mas ninguém nunca tem paciência comigo. Para mim é sempre. Carmen, você pode resolver isso? Carmen, dá um jeito. Carmen, só dessa vez? Cláudia chega perto das 6, sempre fazendo entrada triunfal. Bate palma no portão porque esqueceu as chaves. Meu pai abre resmungando. Ela entra com sacola de alguma loja, sorriso largo, óculos escuros na cabeça. Oi, família. Como se fosse estrela de novela chegando no set. Minha mãe sai da cozinha limpando as mãos no avental. Oi, minha filha. Que linda. Comprou roupa nova? Comprei sim. Olha que amor. Ela tira da sacola uma blusa de renda. Só R$ 300 em 3 vezes sem juros. Eu mordo a língua, porque eu sei que R$ 300 é o valor que ela me pediu semana passada para pagar a internet que cortou. A internet que aparentemente virou blusa de renda. Sentamos à mesa às 6h30, sempre nos mesmos lugares. Meu pai na cabeceira, minha mãe do lado direito dele, eu do lado esquerdo, Cláudia do outro lado, de frente para mim. 4 lugares, sempre os mesmos há décadas. A mesa é de madeira escura, com tampo de vidro em cima. Tem uma toalha de plástico estampada com flores que minha mãe comprou na loja de R$ 1,99 e que nunca foi substituída, apesar de estar manchada e rasgada nas pontas. As cadeiras são antigas, com assento de courinho sintético rachado. A minha tem um rasgão grande que eu sempre evito sentar em cima para não prender a roupa. O frango vem inteiro, ainda fumegante, na travessa esmaltada branca com flores azuis. A farofa numa tigela de vidro. O arroz em outra. O purê naquela panela pequena de alumínio que minha mãe insiste em trazer direto do fogão. O vinagrete num potinho de plástico. Vamos agradecer, meu pai diz, estendendo as mãos. A gente se dá as mãos ao redor da mesa, ritual que ele insiste em manter apesar de nenhum de nós ser especialmente religioso. Senhor, obrigado pelos alimentos, pela família reunida, pela saúde. Amém. Amém, repetimos. E começamos a comer. Nos primeiros minutos, só o barulho dos talheres, mastigação, o ocasional passa o sal. Depois começam as conversas, sempre na mesma ordem. Minha mãe pergunta sobre o trabalho de cada um. Eu respondo que está tudo bem. Meu pai conta de um cliente promissor, que provavelmente vai fechar negócio semana que vem. Cláudia fala animada sobre algum evento que foi, alguma marca que está interessada em parceria, algum post que bombou. Ninguém pergunta sobre minha vida pessoal. Ninguém pergunta se eu tô feliz, cansada, triste. Ninguém pergunta se eu conheci alguém, se saí com amigas, se fiz algo por mim. Porque no fundo, para eles, eu não sou uma pessoa. Eu sou uma função. A filha provedora. A que resolve. A que paga.
As fotos na parede da sala de jantar contam a história da família Oliveira. Tem Cláudia de vestido branco rendado no baile de debutante, festa que custou R$ 18.000 em 1995 e que eu paguei metade. Tem meu pai de terno apertando a mão de algum político local numa solenidade qualquer. Tem minha mãe de uniforme do hospital, sorrindo naquela foto institucional que tiraram no dia do enfermeiro. E tem uma foto de mim. Uma só. Foto de formatura da faculdade. Eu tô na beirada do quadro, o diploma na mão, sorriso sem graça. A foto está desbotada, a moldura velha. Fica num canto, atrás de um vaso de planta artificial. Não tem foto do meu aniversário. Não tem foto minha viajando. Não tem foto minha em momento nenhum de realização pessoal. Porque para essa família, minhas realizações nunca foram celebradas. Elas foram esperadas. Obviamente. Afinal, alguém tinha que ser a responsável. Eu não reclamo durante os jantares. Levo sempre uma garrafa de vinho, geralmente um tinto baratinho do Carrefour, porque se eu levar algo muito caro, minha mãe reclama que não precisava gastar. Ajudo a recolher os pratos quando terminamos. Lavo a louça enquanto minha mãe guarda a comida que sobrou. Seco as panelas. Organizo tudo no escorredor. Cláudia fica na sala mexendo no celular. Meu pai já voltou para o sofá, TV ligada. Depois do jantar tem sempre café. Café coado na hora, bem forte, do jeito que meu pai gosta, com pão de queijo comprado na padaria, ou bolo de fubá, ou brevidade, alguma coisa doce para acompanhar. A gente senta na sala, conversa mais um pouco, assuntos superficiais, o vizinho que tá reformando e fazendo barulho, a novela que minha mãe tá assistindo, o preço da gasolina, o calor que tá fazendo. Ninguém fala de dinheiro diretamente, mas as indiretas começam a cair. Ai, essa conta de luz veio alta esse mês, viu, Roberto? Pois é, e ainda tem o IPTU vencendo o mês que vem. Aquele remédio do Dr. Henrique subiu de novo. Agora tá R$ 180 a caixa. E eu finjo que não estou ouvindo, porque se eu reagir, vira cobrança direta. Mas se eu ignorar, eventualmente meu pai me puxa de lado antes de eu ir embora. Carmen, preciso falar com você um minutinho. A gente vai até a cozinha. Ele baixa o tom de voz como se fosse segredo, como se o resto da casa não soubesse exatamente o que ele vai pedir. Filha, esse mês está apertado. Dá para você ajudar com o IPTU? São R$ 800. Eu posso parcelar, mas a primeira parcela vence semana que vem. E eu, como sempre, digo: tá bom, pai. Eu transfiro. Obrigado, filha. Você é uma bênção na vida da gente. Bênção. Como se bênçãos fossem exploradas sistematicamente. Quando finalmente consigo sair, geralmente perto das 9 da noite, meu pai dá um tapinha no meu ombro. Não um abraço. Um tapinha. Como se eu fosse colega de trabalho dele, não filha. Valeu por vir, Carmen. E pela ajuda. A gente se fala. Minha mãe dá um beijo rápido. Dirige com cuidado. Manda mensagem quando chegar. Cláudia nem levanta do sofá. Tchau, mana. Beijo. E eu saio. Empurro o portão enferrujado. Entro no carro. Fecho a porta e fico sentada ali por alguns minutos antes de ligar o motor, olhando a casa pela janela, as luzes acesas, a sombra se movendo lá dentro, a TV piscando através da cortina, e penso: por quê? Por que eu continuo fazendo isso? Tem noites na volta para São Paulo que eu fico me dizendo mentiras reconfortantes. É assim que famílias são, bagunçadas, imperfeitas, necessitadas. Todo mundo tem problemas. Pelo menos eles têm um onde morar graças a mim. Eu sou a filha mais velha, é minha responsabilidade. Mas outras noites, as piores noites, eu seguro o volante com tanta força que meus dedos ficam brancos e doloridos. Porque lá no fundo, abaixo de todas as desculpas e racionalizações, eu sei a verdade. Não é amor que me faz continuar pagando as contas deles. É culpa. Aquela culpa pesada, sufocante, que foi plantada em mim desde pequena. Carmen, você é a mais velha. Precisa dar o exemplo. Carmen, sua irmã é mais nova. Você tem que cuidar dela. Carmen, seus pais se sacrificaram por você. Agora é sua vez de retribuir. Culpa cultivada ano após ano. Culpa que cresceu raízes tão profundas que eu nem sei mais onde ela termina e onde eu começo. Foi por isso que eu não vi aquele jantar chegando. Achei que seria como todos os outros. Conversa superficial,
Tensão escondida embaixo de sorrisos educados, as indiretas de sempre. Mas naquela noite, desde o momento em que empurrei o portão, o ar estava diferente. Pesado, carregado com algo afiado esperando para cortar. Era um daqueles domingos de novembro em São Paulo. Calor úmido, o tipo que gruda na pele. Quando entrei, minha mãe estava na cozinha como sempre, mas não me cumprimentou do jeito habitual. Só levantou os olhos, deu um aceno rápido com a cabeça e voltou para a panela. Estranho. Meu pai estava na sala, mas diferente de sempre, não estava assistindo TV. Estava sentado ereto, mãos cruzadas no colo, como se estivesse esperando. Esperando o quê? Oi, pai. Carmen. Só isso. Nem oi. Nem como você tá. Só meu nome, seco. Cláudia já estava lá, o que era ainda mais estranho porque ela sempre atrasa. Estava sentada à mesa, mexendo no celular, mas com aquele sorrisinho de canto de boca. Aquele sorriso que ela fazia quando criança, depois de aprontar alguma e saber que ia se safar. Oi, mana, ela disse sem levantar os olhos da tela. Oi! Algo estava errado. Eu sentia na espinha. Aquela sensação de quando você entra numa sala e percebe que estavam falando de você segundos antes. Sentamos à mesa mais cedo que o normal. 5:30, não 6:30. A comida estava pronta. O frango dourado no centro, fumegante. Mas ninguém começou a se servir logo. Ficamos ali sentados, um silêncio constrangedor enchendo o espaço. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio, servindo o frango com aqueles movimentos mecânicos, os olhos evitando os meus. Então, Carmen, como tá o trabalho? Bem, do mesmo jeito. Ganhando bem? Olhei para ela. O mesmo de sempre, mãe. Por quê? Só curiosidade. Mas o tom não era de curiosidade, era de alguma outra coisa. Meu pai limpou a garganta. É que a gente estava conversando mais cedo, né, Dalva? Sobre o futuro, sobre planejamento. Planejamento? Repeti. E a gente não tá ficando mais novo. Sua mãe com esses problemas de coração. Eu também não tô bem das pernas. E a Cláudia, bem, ela ainda tá tentando se estabelecer. Entendo. Não entendia onde ele queria chegar, mas já sentia o meu estômago se apertando. Cláudia interveio, recostando na cadeira com aquela pose dela, estudada, como se estivesse tirando foto para o Instagram. O que o papai está tentando dizer é que talvez seja a hora de você pensar mais na família. Investir mais aqui, sabe? Em vez de ficar guardando dinheiro para você. Engoli seco. Eu já ajudo vocês todo mês. Vocês sabem disso. Sim, mas... Minha mãe hesitou, mexendo a farofa no prato sem comer. A ajuda é pouca para cobrir tudo. As coisas estão ficando mais caras. A prestação da casa vai aumentar. Meus remédios subiram de novo. E a Cláudia precisa investir na carreira dela. Investir como? Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Um curso de marketing digital. Cláudia respondeu animada, como se estivesse falando de algo óbvio. São R$ 8.000, em 10 vezes de R$ 800. Mas é essencial, mana. Vai fazer toda a diferença na minha carreira. Várias influencers que eu sigo fizeram e decolaram. Olhei ao redor da mesa. Todos me encarando, esperando. Como sempre esperaram. E por que você não paga com seu próprio dinheiro? Perguntei. Porque eu não tenho R$ 8.000, Carmen. Ela respondeu como se eu tivesse feito a pergunta mais estúpida do mundo. E você tem? Eu tenho porque eu trabalho, porque eu economizo, porque eu não gasto tudo que ganho em roupa e balada. O clima esfriou na hora. Meu pai bateu o talher no prato. Carmen, não é assim que se fala com sua irmã. Então como eu devo falar? Com mais R$ 4 ou R$ 5.000 que eu não tenho? Você tem sim, minha mãe disse baixinho. Eu sei que você guarda dinheiro. Você sempre foi econômica. Eu guardo porque preciso, porque eu tenho contas, porque eu preciso pensar no meu futuro também. Seu futuro? Cláudia deu uma risadinha. Mana, que futuro? Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Comprar mais plantas para aquele apartamento vazio? O sangue subiu para o meu rosto. Vazio? É. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com aquela crueldade casual dela. Você mora sozinha, trabalha que nem louca, volta para casa e faz o quê? Fica vendo série? Mexendo em planilha? Enquanto isso, a gente aqui está tentando construir alguma coisa, tentando viver de verdade. Cláudia, chega!
minha mãe falou, mas sem convicção, como se só estivesse cumprindo o protocolo. Não, deixa eu falar. Cláudia estava empolgada agora, alimentada pela bebida e pela plateia. Ela precisa ouvir. Carmen, você não acha que já passou da hora de você parar de ser tão egoísta? Egoísta? A palavra saiu como um sussurro. Eu pago metade das minhas contas. Eu salvei essa casa da penhora. Eu banquei sua faculdade. E eu sou egoísta. Você age como se fizesse um favor para a gente, ela respondeu. Como se fosse um sacrifício. Mas você tem obrigação com essa família. Você é a mais velha. Você ganha mais. É óbvio que você tem que ajudar. Óbvio, repeti, incrédula. Óbvio. Meu pai, que tinha ficado quieto, finalmente falou. Carmen, o que sua irmã está tentando dizer, sem delicadeza, admito, é que a gente precisa de você. E você tem recursos. Seria muito difícil você ajudar um pouco mais? Um pouco mais? Minha voz começou a subir. Eu já ajudo, há anos, sem parar, sem reclamar. Mas reclama agora, Cláudia murmurou. Foi aí que aconteceu. O momento que mudou tudo. Minha mãe, tentando suavizar a situação, começou a falar sobre como a família é importante, como temos que nos apoiar, como dinheiro vai e vem, mas família é para sempre. E então Cláudia, se sentindo apoiada, decidiu ir mais fundo, decidiu fazer a piada, decidiu me humilhar para se exaltar. Ela ergueu a taça de vinho tinto, aquele Malbec de R$ 45 que eu tinha comprado e levado, e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Claro como água, né, gente? Ela se virou para mim, o brinco de ouro, que eu dei, balançando, e continuou. E cadê seu marido e seus filhos, Carmen? O mundo parou. Ela deixou a pergunta pairar no ar por um segundo, sorrindo. Então rematou. Ah, é mesmo. Você não tem nenhum dos dois. E veio a risada da minha mãe. Aquela risadinha aguda, nervosa, que ela sempre dava quando a Cláudia exagerava, mas ela não tinha coragem de repreender de verdade. Meu pai também deu uma risada contida. Cláudia, não provoca sua irmã, ele disse, mas estava sorrindo. Sorrindo. E Cláudia, se sentindo vitoriosa, continuou. Não, mas é sério. Você não acha esquisito? Você tem 58 anos. 58. Sem marido, sem filho, sem ninguém. Vive para quê? Para trabalhar e guardar dinheiro que você nem sabe para que vai usar? Cláudia, minha mãe falou, mas rindo ainda. Para. Não, deixa ela falar, meu pai disse, recostando na cadeira. Ela tem um ponto. Ela tem um ponto. Meu pai disse que ela tem um ponto. Cláudia girou o vinho na taça, saboreando o momento. Eu só acho que você ficaria muito mais feliz se tivesse uma vida de verdade, sabe? Em vez de ficar só trabalhando nessas planilhas e sistemas. O que você faz mesmo? Analisa dados? Telas? O tom era de desdém puro. Deve ser tão vazio. Pelo menos ela tem emprego. Minha mãe tentou defender, mas fracamente. Ter emprego não é ter vida, mãe. Olha para ela, sozinha naquele apartamento, sem ninguém esperando ela em casa, sem propósito além de ser nossa fada madrinha financeira, eu acho. Cláudia riu do próprio comentário. Meu pai também deu uma risada completa dessa vez. E foi nesse momento, nesse exato momento, que alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi uma explosão, foi pior. Foi um congelamento, como se todo o calor do meu corpo tivesse sido sugado de uma vez. Eu senti minhas mãos ficarem geladas. Minha visão ficou estranhamente nítida, cada detalhe amplificado. O brinco de ouro da Cláudia que eu comprei balançando enquanto ela ria. O vinho na taça dela que eu paguei brilhando sob a luz. A roupa nova da minha mãe que eu financiei. O relógio no pulso do meu pai que eu dei de presente no último aniversário dele. A casa inteira ao redor, cada tijolo, cada móvel, cada conta de luz, cada gota d'água, sustentada por mim. E eles estavam ali, confortáveis, alimentados, seguros, rindo de mim. Rindo da minha vida vazia, da minha vida sem propósito. Durante anos eu tinha deixado passar as piadas, as indiretas, os comentários passivo-agressivos sobre eu ser muito focada no trabalho, ou muito fechada, ou muito séria. Eu engolia, sorria, deixava para lá,
porque era isso que filhas boas faziam. Mas naquele momento, sentada naquela mesa, ouvindo aquelas risadas, eu percebi algo que deveria ter percebido há anos. Eles nunca iam parar. Não importava quanto eu desse, quanto eu pagasse, quanto eu me sacrificasse. Nunca ia ser suficiente. E pior, nunca ia ser reconhecido. Eu sempre seria apenas a Carmen, a solteirona trabalhadora, a que não tinha vida própria, a que existia para servir. Larguei a colher. O barulho do metal batendo no prato cortou as risadas como uma faca. Todos viraram para mim. Olhei para a Cláudia, direto nos olhos dela, e senti uma calma estranha me invadir. A calma que vem quando você finalmente para de lutar contra a correnteza e simplesmente deixa ir. Cadê seu dinheiro, Cláudia? Minha voz saiu baixa, controlada, quase suave. O sorriso dela vacilou. O quê? Seu dinheiro. Cadê? Inclinei a cabeça levemente, curiosa. Porque eu estou aqui há 9 anos te ouvindo falar de parceria, de investimento, de carreira. Mas cadê o dinheiro? Cadê o retorno? Ela piscou, confusa. Eu tô construindo. Você não está construindo nada. Cortei, ainda calma. Você está gastando. Meu dinheiro. Carmen, minha mãe começou. Levantei a mão, silenciando ela. Não, agora eu falo. Olhei ao redor da mesa. Vocês todos têm muita coragem de sentar aqui e julgar minha vida. Minha vida vazia, né? Sem marido, sem filhos, sem propósito. Mas deixa eu te contar um segredo, Cláudia. Ela ficou quieta, o rosto vermelho. Eu tenho propósito. Meu propósito há 9 anos tem sido manter vocês. Pagar a hipoteca dessa casa. Pagar os remédios da mãe. Bancar sua faculdade, seu carro, seu aluguel, seus cartões de crédito, seu estilo de vida inteiro. Esse tem sido meu propósito. Ser a vaca leiteira dessa família. Você está exagerando, meu pai disse, o tom endurecendo. Estou? Puxei meu celular do bolso. Abri o aplicativo do banco. Girei a tela para eles. Quer ver? Quer ver os extratos? Quer somar comigo? Silêncio. Não? Então eu faço o favor. Comecei a rolar a tela, lendo em voz alta. Janeiro de 2016, R$ 3.800 transferidos. Fevereiro, R$ 4.100. Março, R$ 4.900. E assim foi, mês após mês, ano após ano. Vocês sabem quanto dá no total só desses 9 anos? Ninguém respondeu. Mais de R$ 500.000, R$ 520.000 para ser exata. O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai ficou olhando para o prato. Cláudia abriu e fechou a boca sem palavras. R$ 500.000, repeti, deixando o número pesar no ar. R$ 500.000 que eu poderia ter usado para viajar o mundo, para comprar um apartamento maior, para investir no meu futuro. Mas não. Usei para sustentar vocês 3 enquanto vocês me humilham. A gente agradece, Carmen, minha mãe sussurrou. Você sabe que a gente agradece. Agradecem? Deixei escapar uma risada seca. Acabaram de passar os últimos 20 minutos me humilhando, rindo da minha vida. Isso é gratidão? Ninguém respondeu. Levantei da cadeira. Devagar. Peguei minha bolsa. Carmen, senta, meu pai ordenou. Não. Você vai embora agora? No meio do jantar? Vou. E sabe o que mais eu vou fazer? Olhei para cada um deles. Vou parar de pagar, de bancar, de ser a idiota que sustenta uma família que não tem o mínimo de respeito por ela. O rosto da minha mãe empalideceu ainda mais. Você não está falando sério. Estou falando muito sério. Acabou. A farra acabou. Não vou mais mandar nem um centavo. Carmen, você não pode fazer isso. Meu pai se levantou também, a voz subindo. Você tem obrigação com essa família. E foi aí que eu disse a frase que mudaria tudo. Eu não tenho obrigação nenhuma. E vocês acabaram de me mostrar exatamente por quê. Virei as costas e caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi o caos começar. Minha mãe chorando, meu pai gritando, Cláudia dizendo algo que eu não consegui distinguir. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Só empurrei aquele portão enferrujado pela última vez e entrei no meu carro.
Quando dirigi de volta para São Paulo naquela noite, o silêncio dentro do carro era mais pesado que nunca. A estrada se estendia à frente como um túnel de faróis e escuridão. Meu reflexo no vidro parecia desconhecido, calma por fora, mas por dentro, algo afiado tinha finalmente acordado. Eu não chorei, não fiquei repassando as palavras deles. Eu só pensei em tudo que tinha feito, cada transferência, cada boleto, cada sacrifício que construiu o conforto deles enquanto encolhia o meu. Quando cheguei na Vila Madalena, eu sabia que não podia voltar atrás. Dentro do apartamento, tirei os sapatos e fui direto para minha mesa. A pilha de envelopes ainda estava lá. Contas, avisos de pagamento, recibos, coisas que eu nunca tinha tido coragem de somar direito. Liguei meu notebook e abri a conta do banco. Linha após linha, ano após ano, tudo ali me encarando. Dinheiro para cobrir a faculdade particular da Cláudia antes mesmo de começar as transferências mensais regulares. Depois, 9 anos de transferências que totalizavam exatos R$ 520.000. A hipoteca do meu pai, os remédios da minha mãe, o carro quebrado, o sofá novo, as prestações do cartão, as contas de emergência que nunca paravam, os presentes de aniversário caros, as ajudas temporárias que viraram permanentes. E ainda tinha os gastos antes de 2016, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009, os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009,
Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 42.000 da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. Os R$ 49.000 do baile de debutante dela em 1995. Aproximadamente R$ 28.000 em presentes, emergências, extras e despesas pontuais ao longo dos anos. Meu peito apertou. Eu tinha gastado os melhores anos da minha vida mantendo todo mundo de pé. A ironia era brutal. Eu trabalhava em fintech, construindo ferramentas para ajudar as pessoas a gerenciar o próprio dinheiro, enquanto eu não conseguia gerenciar o meu sem deixar ele escorrer todo. Naquela noite, passei o cursor em cima do botão de transferência recorrente que eu tinha configurado para os meus pais. A tela perguntou: "Tem certeza de que deseja cancelar esta transferência?" Cliquei em sim. Foi só um clique, mas pareceu como cortar um cordão que tinha me estrangulado por anos. Sentei para trás, exalando pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu terminar o café. Minha mãe primeiro. "Filha, aconteceu alguma coisa? O pagamento da prestação não caiu." Depois, meu pai. "Carmen, você esqueceu a transferência da casa." Depois, Cláudia. "Mana, manda um Pix? O aluguel vence hoje." Eu li cada mensagem, cada palavra carregada de expectativa e presunção, e virei o celular de cara para baixo. No fim da tarde, tinham mensagens de voz. A voz da minha mãe tremendo, a do meu pai irritada, a da Cláudia meio acusando, meio implorando. No fim da semana, as ligações ficaram desesperadas. "Você não pode fazer isso com sua família. Você deve para a gente depois de tudo que fizemos. Você está sendo dramática, Carmen." Eu não respondi nenhuma. Em vez disso, comecei a guardar tudo. As mensagens, os extratos do banco, os recibos. Não por vingança, mas porque alguma coisa dentro de mim sussurrou que isso não tinha acabado. Então veio a mensagem que confirmou: "Vem para o jantar domingo, precisamos conversar." Sem cumprimento, sem pergunta, só uma ordem. Fiquei olhando a mensagem até a tela escurecer. Meu pulso desacelerou. Se era essa a guerra que eles queriam, eu ia parar de fingir que não sabia brigar. "Tudo bem", sussurrei para mim mesma. "Vamos conversar." Mas antes de ir, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Procurei uma advogada. Doutora Beatriz Mendes. Escritório pequeno, mas respeitado nos Jardins, especializada em direito de família e fraudes financeiras. Marquei consulta para quinta-feira. O escritório dela era clean, moderno, paredes brancas, plantas nas prateleiras, uma mesa de vidro onde ela sentou de frente para mim. 40 e poucos anos, cabelo curto, óculos de armação grossa, ar de quem não aceita enrolação. "Então, Carmen", ela disse depois que expliquei a situação básica, "você sustentou sua família por 9 anos e agora quer se proteger legalmente?" "Exatamente. Eu sei que eles não vão aceitar isso de boa, e eu preciso garantir que não possam me prejudicar." "Prejudicar como?" "Não sei, mas meu pai é contador. Ele tem acesso aos meus dados, sabe meu CPF de cor. Minha mãe também. Eu." Parei, a realização me atingindo. Eu nunca me protegi deles. Ela anotou algo. "Você autorizou eles a usarem seu nome em alguma coisa? Financiamentos, empréstimos, cartões?" "Não que eu saiba, mas..." Hesitei. "Não seria difícil. Eles têm todos os meus documentos. Cópias, pelo menos." "Certo. Primeira coisa, você vai precisar fazer um boletim de ocorrência preventivo, só para constar que, a partir de hoje, qualquer uso do seu nome sem autorização expressa será considerado fraude." "Posso fazer isso?" "Pode e deve.
Segunda coisa, vou precisar que você me traga todos os registros de transferências bancárias, tudo que você pagou para eles. Vamos documentar tudo. Por quê? Porque se eles tentarem dizer que você tem alguma dívida com eles, ou que você é obrigada legalmente a sustentar eles, nós vamos ter prova do contrário. Você já deu mais que suficiente. Senti um alívio estranho. Finalmente alguém do meu lado. Alguém que entendia que eu não estava errada. Tem mais uma coisa, ela disse se inclinando para a frente. Você precisa congelar seu CPF. Impedir que qualquer crédito seja aberto em seu nome sem sua presença física e senha. Depois do que você me contou, não seria surpresa se eles já tivessem tentado algo. Como eu faço isso? Serasa, SPC, Boa Vista. Tem tutoriais online. Mas faça hoje. Agora. Saí do escritório dela com uma lista de tarefas e, pela primeira vez, um plano. Não era só raiva mais, era estratégia. O domingo chegou cinza e frio. A estrada até Guarulhos parecia diferente dessa vez. Sem culpa, sem necessidade de ensaiar respostas educadas. Só uma calma firme e deliberada. Estacionei na frente da casa que eu tinha passado anos salvando da penhora. A tinta estava descascando. A luz da varanda ainda piscava, e as mesmas cortinas pendiam nas janelas. Nada tinha mudado, e ainda assim, tudo tinha. Quando entrei, o ar estava pesado de tensão e café requentado. Minha mãe estava arrumando a mesa, movimentos bruscos, evitando o meu olhar. Meu pai sentado na cabeceira como um juiz, mãos cruzadas. Cláudia encostada no balcão da cozinha, mexendo no celular, fingindo não se importar. Carmen, minha mãe disse sem olhar para cima. A gente não pode viver assim. A prestação da casa, as contas. Você sabe como é difícil para a gente. Pendurei meu casaco na cadeira. Eu sei há 9 anos. O tom do meu pai era cortante. Não começa. Essa família depende de você e você sempre ajudou. Por que parar agora? Eu encontrei os olhos dele. Porque não é ajuda se for esperado. Isso se chama obrigação. Minha mãe largou o guardanapo que estava dobrando. Você está sendo cruel. Não, eu disse baixinho. Eu estou sendo honesta. Cláudia bufou, ainda olhando para o celular. Nossa, alguém finalmente arrumou coluna. Parabéns, mana. Virei para ela. Sabe o que é engraçado? Você me zoava por não ter marido nem filho, mas você viveu às minhas custas como se eu fosse sua segunda mãe. A cabeça dela se ergueu de uma vez. Como é? Minha mãe se intrometeu, nervosa. Chega, vocês duas. A Cláudia ainda está se encontrando. Você não pode esperar que ela seja tão responsável quanto você. Minha risada saiu seca. Esse é exatamente o problema. Vocês nunca esperaram que ela fosse. Meu pai bateu a mão na mesa, o som afiado como vidro quebrando. Cuidado com o tom. Nós somos seus pais. Tenha respeito. Segurei o olhar dele, firme e calma. Respeito se conquista, não se exige. Ele se levantou um pouco, como se quisesse me intimidar, mas eu não me mexi. Por um momento, ninguém falou. A tensão estava tão grossa que parecia que o próprio ar podia se estilhaçar. Então Cláudia falou de novo, a voz pingando veneno. Você acha que é tão melhor porque ganha um dinheirinho. Por favor, sem a gente você não teria ninguém. Respirei fundo. Essa é a diferença, Cláudia. Você precisa de gente para te definir. Eu não. O rosto dela se contorceu. Você é patética. Vai morrer sozinha com suas planilhas. Sorri de leve. Talvez. Mas pelo menos vou morrer sem dívidas. Minha mãe ofegou. Meu pai murmurou algo baixinho e Cláudia avançou na minha direção. Você é uma egoísta. Antes que ela terminasse, enfiei a mão na bolsa e tirei uma pasta grossa. O som do papel batendo na mesa cortou as palavras dela ao meio. O que é isso? Meu pai exigiu. Registros, eu disse. Cada pagamento que fiz para essa família desde 2016. R$ 4.500 a R$ 5.000 por mês. 9 anos. Mais de R$ 500 mil. Faculdade, prestações da casa, cartões de crédito, concertos, até o sofá novo onde vocês estão sentados. Cláudia revirou os olhos. Agora você está contando pontos? Não, eu disse calmamente. Eu estou guardando provas. A voz da minha mãe tremeu. Carmen, isso não é necessário. É sim, cortei. Porque eu fui numa advogada.
e ela me disse algumas coisas muito interessantes. Meu pai franziu a testa, preocupação genuína aparecendo pela primeira vez. Que advogada? Doutora Beatriz Mendes, especialista em direito de família. Tirei outro documento da pasta. Ela me orientou a fazer um boletim de ocorrência preventivo, para proteger meu CPF e meus dados. Proteger de quê? Minha mãe perguntou, mas a voz estava fraca. De qualquer uso não autorizado. Pausei, deixando o peso das palavras assentar. Tipo financiamentos ou empréstimos feitos em meu nome sem meu consentimento. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Você acha que a gente faria isso? Meu pai perguntou, mas o tom era defensivo demais. Eu não sei. É por isso que estou me protegendo. Coloquei outro papel na mesa. Também congelei meu CPF em todos os órgãos de crédito. A partir de agora, nada pode ser aberto em meu nome sem minha presença física e senha. Cláudia olhou para meu pai, depois para minha mãe. Alguma coisa passou entre eles, algo que eu não consegui decifrar, mas que me fez sentir frio na espinha. Você está sendo paranoica, Cláudia disse, mas sem convicção. Tomara que sim. Juntei os papéis de volta. Mas se eu estiver certa, vocês têm 30 dias para regularizar qualquer coisa que esteja em meu nome. Regularizar o quê? Minha mãe sussurrou. Qualquer coisa. Olhei para meu pai. Financiamentos, empréstimos, cartões. Se tiver alguma coisa no meu nome que eu não autorizei, vocês resolvem. Ou eu resolvo na justiça. Meu pai ficou pálido. Realmente pálido. E foi nesse momento que eu soube. Eu estava certa. Eles tinham feito algo. Que foi, pai? Perguntei, a voz perigosamente calma. Tem algo que você quer me contar? Ele trocou olhares com minha mãe. Ela balançou a cabeça levemente, os olhos suplicantes. É melhor você contar agora, eu disse, porque se eu descobrir por outros meios, vai ser pior. O silêncio se arrastou. Então minha mãe começou a chorar. Não lágrimas falsas dessa vez. Lágrimas reais, pesadas, de quem sabe que foi pega. A gente não tinha escolha, ela sussurrou. Senti meu estômago cair. O que vocês fizeram? Meu pai limpou a garganta. A prestação da casa ia atrasar. A gente precisava refinanciar. Mas meu crédito estava ruim. Então o quê? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. A gente usou seu nome, minha mãe confessou. Só para o refinanciamento. A gente ia pagar, Carmen. Você não ia nem precisar saber. Eu não conseguia respirar direito. Vocês falsificaram minha assinatura? Foi só uma vez. Meu pai tentou justificar. E a prestação ficou mais baixa. Foi bom para todo mundo. Bom para todo mundo? Repeti incrédula. Vocês cometeram um crime, usando o meu nome. Carmen, não exagera, Cláudia começou. Cala a boca, gritei, e ela pulou. Você não tem direito de falar nada, nada. Virei para meus pais. Quanto? Quanto o quê? Meu pai murmurou. Quanto vocês pegaram emprestado em meu nome? Silêncio. Quanto? 180 mil reais, minha mãe sussurrou, parcelado em 15 anos. Senti as pernas fraquejar. Procurei a cadeira e sentei, porque senão ia cair. 180 mil reais, em meu nome, sem meu consentimento. Vocês destruíram meu crédito, sussurrei. Não, a gente tá pagando direitinho. Meu pai tentou argumentar. Não importa, está no meu nome. É minha responsabilidade se vocês não pagarem. Coloquei as mãos no rosto tentando processar. Anos de sacrifício, de transferências, de me matar de trabalhar para sustentar eles. E ainda assim, não foi suficiente. Eles precisaram me usar como garantia também. Sai, eu disse baixinho. O quê? Minha mãe perguntou. Levantei a cabeça. Sai do meu nome. Essa casa, o refinanciamento, tudo. Vocês têm 30 dias para tirar meu nome de todos os documentos. Se não tirarem, eu processo vocês, por estelionato e falsificação. Carmen, por favor. 30 dias, gritei. Ou eu vou na delegacia e registro um boletim de ocorrência criminal. E aí não vai ser só tirar o nome, vai ser cadeia. Peguei minha bolsa e saí. Dessa vez, ninguém tentou me parar. No carro,
Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. 180 mil reais. Um financiamento de 15 anos. No meu nome. Liguei para a doutora, Beatriz, antes mesmo de sair da rua. Ela atendeu no segundo toque. Descobri, eu disse, a voz rachada. Eles falsificaram minha assinatura. Refinanciaram a casa no meu nome. 180 mil reais. Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem provas? Eles confessaram, na frente da minha irmã. Ótimo. Vem pro escritório amanhã de manhã. Vamos entrar com representação criminal. Isso significa que eles podem ser presos? Sim. Falsificação de documento é crime. Estelionato também. Se a gente provar que foi premeditado, a pena aumenta. Respirei fundo. Mas são meus pais. São seus pais que cometeram um crime contra você. Ela corrigiu, gentil, mas firme. Isso não é sobre vingança, Carmen. É sobre proteção. Se você não fizer nada, você fica presa a essa dívida por 15 anos. É isso que você quer? Não. Então vem amanhã. Traz tudo o que você tem. Vamos resolver isso. Quando desliguei, fiquei sentada no carro por longos minutos. As luzes da casa ainda estavam acesas. Dava para ver sombras se movendo lá dentro. Provavelmente discutindo. Provavelmente me culpando. Mas pela primeira vez, eu não sentia culpa. Eu sentia raiva. Raiva pura, limpa, justificada. Eles não tinham me usado só como fonte de renda. Eles tinham me usado como garantia bancária, como nome limpo para cobrir a sujeira deles. Liguei o motor e saí dali, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório da doutora, Beatriz, com uma caixa cheia de documentos, extratos bancários dos últimos 9 anos, comprovantes de transferência, e-mails pedindo dinheiro, mensagens do WhatsApp. Tudo. Ela passou horas revisando tudo, anotando, organizando. É pior do que eu imaginava, ela disse finalmente. Carmen, isso aqui não é só um caso de família disfuncional. Isso é abuso financeiro sistemático. Eu sei, respondi cansada. Não, eu não acho que você sabe. Ela me mostrou uma planilha que tinha feito. Olha isso, você tem 520 mil reais em transferências mensais durante 9 anos. 42 mil reais da faculdade da Cláudia, pagos entre 2005 e 2009. 9 mil reais do baile de debutante dela em 1995. 180 mil reais do refinanciamento fraudulento. Aproximadamente 28 mil reais em presentes, emergências extras e despesas pontuais que você mencionou. O total, Carmen, passa de 779 mil reais em 20 anos. Eu não conseguia falar. Quase 800 mil reais. Quase 1 milhão. E isso, ela continuou, sem contar o custo de oportunidade. Se você tivesse investido esse dinheiro conservadoramente, com a Selic média do período, você teria hoje cerca de 1,2 milhões de reais. 1 milhão e 200 mil. Uma casa quitada. Aposentadoria tranquila. Liberdade. Tudo jogado fora. O que eu faço? Perguntei, a voz pequena. Primeiro, representação criminal por falsificação de documento e estelionato. Isso vai fazer o Ministério Público investigar. Meus pais podem ser presos? Podem. Provavelmente vão receber pena alternativa por serem idosos e réus primários, mas o processo em si já vai forçar eles a negociarem. Negociar o quê? Transferir a dívida de volta para o nome deles, anular o refinanciamento, te tirar completamente dessa situação. E se eles não conseguirem? Se o banco não aceitar? Aí a casa vai para leilão, mas isso é problema deles, não seu. Assenti devagar. E o dinheiro que eu já mandei? Os 520 mil reais? Podemos entrar com ação cível de restituição, alegar enriquecimento ilícito, abuso de confiança, mas é mais difícil de provar, porque foram transferências voluntárias. Mas eu não sabia do refinanciamento. Se eu soubesse, nunca teria continuado pagando. Exato. Isso a gente pode usar. Vamos argumentar que as transferências foram feitas sob falsa premissa. Você achava que estava ajudando com as prestações normais? Não sabia que eles tinham feito uma dívida gigante no seu nome? Quanto tempo isso vai levar? O criminal? Uns 6 meses para investigação, depois julgamento. O cível pode levar anos. Mas o importante agora é você se proteger. O resto
a gente resolve depois. Assinei todos os papéis que ela colocou na minha frente. Autorização para representação, procuração, tudo. Quando saí do escritório, tinha um peso nos ombros, mas também uma estranha leveza. Finalmente, alguém além de mim via o que eles tinham feito. Finalmente tinha prova, documento, lei do meu lado. Nos dias seguintes, a doutora Beatriz trabalhou rápido, registrou o boletim de ocorrência, juntou toda a documentação, deu entrada na representação criminal. O banco foi notificado sobre a possível fraude. Uma investigação foi aberta e então as ligações começaram. Meu pai, desesperado. Carmen, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. A polícia veio aqui, vão nos prender. Minha mãe, chorando. Filha, a gente vai perder a casa. Você vai fazer isso com seus próprios pais? Cláudia, furiosa. Você é uma cobra, uma víbora. Como você pode destruir sua própria família? Eu não respondi nenhuma ligação. Bloqueei todos os números. Deixei que a doutora Beatriz lidasse com tudo. 3 semanas depois, veio a proposta. Através dos advogados deles, porque sim, eles tiveram que contratar advogado, eles ofereceram um acordo. Aceitavam transferir o refinanciamento de volta para o nome do meu pai. Reconheciam que a assinatura tinha sido falsificada. Em troca, eu não prosseguiria com o processo criminal. Aceita, a doutora Beatriz me aconselhou. Você consegue o que precisa, sair dessa dívida, e eles não vão para a cadeia. É um acordo justo. E o dinheiro que eu já paguei? Esquece. Sério. A batalha para reaver isso ia te custar mais em estresse e tempo do que vale. Você já ganhou. Se livrou da dívida, protegeu seu nome e eles aprenderam que não podem mais te usar. Concordei. Assinamos o acordo. 1 mês depois, o banco confirmou. Meu nome tinha sido removido de todos os documentos. A dívida era só deles agora. Mas a história não acabou aí, porque o que descobri depois mudou tudo de novo. Era uma quarta-feira normal. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez pegar. Carmen Oliveira? Uma voz feminina perguntou. Sim, quem fala? Meu nome é Isabela. Isabela Mendonça. Eu sei que isso vai soar estranho, mas eu sou casada com seu pai. O mundo parou. Como assim casada? A voz dela tremeu. Casada. Há 6 anos. Ele me disse que era viúvo, que tinha uma filha que morava longe e não se falavam mais. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Minha mãe está viva. Eles moram juntos. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Depois, um soluço abafado. Eu achei que você devia saber. Ele está usando meu nome também. Empréstimos, cartões. Eu só descobri porque o banco me ligou. Onde você mora? Perguntei, ainda tentando processar. Aqui em São Paulo mesmo, Tatuapé. Podemos nos encontrar? Hoje? Sim. Por favor, eu preciso entender o que está acontecendo. Marquei num café no Itaim Bibi. Saí do trabalho mais cedo. Cheguei antes dela, pedi um café que não consegui tomar. Fiquei olhando a porta como se fosse aparecer um fantasma. Quando ela entrou, reconheci imediatamente, embora nunca a tivesse visto antes. Tinha aquele ar de quem tinha sido bonita, mas estava quebrada por dentro. 40 e poucos anos, cabelo castanho preso, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me viu e veio direto. Carmen, Isabela, senta. Ela sentou, as mãos tremendo. Tirou uma pasta de dentro da bolsa. Trouxe os documentos, certidão de casamento, contratos de empréstimo, tudo. Abri a pasta e lá estava, certidão de casamento entre Roberto Oliveira e Isabela Mendonça. Data, 14 de fevereiro de 2019, 6 anos atrás, enquanto ele ainda morava com minha mãe. Como vocês se conheceram? Perguntei, a voz saindo rouca. Num evento de networking em 2018. Ele disse que era contador, viúvo, que estava reconstruindo a vida. Era charmoso, atencioso, parecia genuíno. Ela limpou uma lágrima. Casamos 6 meses depois. Ele disse que precisava de um tempo para vender a casa antiga, arrumar as coisas, que depois a gente ia morar junto de verdade. Mas vocês moravam juntos? Ele passava 3, 4 dias por semana comigo.
Dizia que nos outros dias tinha que viajar a trabalho, que tinha clientes em Campinas, no interior. Ela deu uma risada amarga. Eu era idiota, acreditei. Você não é idiota. Ele é mentiroso profissional. Ela continuou. Uns 6 meses atrás, ele me convenceu a fazer um empréstimo. Disse que era para expandir a consultoria dele, que ia me pagar de volta em 3 meses. Eu confiei. Fiz um empréstimo de R$ 45.000. Ele te pagou? Não. E mês passado me convenceu a fazer outro. R$ 32.000. Disse que era urgente, que um cliente grande ia fechar, mas ele precisava do capital de giro. Ela olhou para mim com olhos desesperados. Carmen, eu tenho R$ 87.000 em empréstimos que eu não consigo pagar. Meu salário está comprometido por anos, e agora descubro que ele tem outra família? Peguei meu celular e liguei para a doutora. Beatriz. Preciso de você. Agora. Tem uma segunda vítima. 1 hora depois, estávamos as 3 no escritório da advogada. Isabela contou tudo de novo. A doutora Beatriz anotava tudo, o rosto ficando cada vez mais sério. Isso muda tudo, ela disse finalmente. Carmen, isso não é só falsificação e estelionato, é bigamia e fraude financeira em múltiplas vítimas. Ele pode ser preso? Isabela perguntou. Pode, e vai. A doutora Beatriz olhou para mim. Carmen, o acordo que fizemos, a gente pode rever. Com essas novas informações, o Ministério Público vai querer reabrir o caso. Então reabre, eu disse sem hesitar. Ele não pode continuar fazendo isso com as pessoas. E você, a doutora? Beatriz perguntou para Isabela. Quer entrar com representação criminal também? Ela olhou para mim. Vi nos olhos dela o mesmo que eu sentia. Raiva, cansaço e a necessidade urgente de que isso parasse. Quero, ela disse com firmeza. Nos dias seguintes, descobrimos mais. Meu pai não tinha só 2 famílias. Ele tinha uma história de enganar mulheres. A doutora Beatriz contratou um investigador particular que descobriu. Um apartamento em Guarulhos que ele alugava em nome de Isabela, onde ele levava ela nos fins de semana especiais. Pelo menos 3 cartões de crédito em nome dela, todos no limite. Um carro financiado também no nome dela. E uma conta bancária conjunta onde ele depositava e sacava livremente. No total, ele tinha criado cerca de R$ 140.000 em dívidas no nome de Isabela. E então descobrimos o pior. Havia uma terceira mulher. Uma mulher em Campinas que meu pai tinha namorado por 2 anos, entre 2015 e 2017, e que ele também tinha convencido a fazer empréstimos para ajudar a consultoria. Ela tinha desaparecido depois que ele parou de responder às ligações dela, deixada com R$ 52.000 em dívidas. Não foi bigamia. Foi um padrão de décadas de manipulação financeira de mulheres. Quando a doutora Beatriz apresentou tudo isso ao Ministério Público, o procurador ficou chocado. Isso não é um caso de família brigando. Isso é um criminoso financeiro usando vínculos pessoais para fraudar vítimas. O mandado de prisão saiu em 72 horas. Foi um sábado de manhã quando a polícia bateu na porta da casa em Guarulhos. Minha mãe ligou para mim, histérica. Carmen, a polícia levou seu pai. Ele foi preso. Você fez isso? Foi você? Não fui só eu, respondi calmamente. Tem mais 2 mulheres que ele enganou, e provavelmente mais que a gente não achou ainda. Que mulheres? Do que você está falando? Vai na delegacia, mãe. Pega a cópia do BO. Você vai ver quem você casou. Ela desligou na minha cara. 2 horas depois, ela ligou de novo. Dessa vez, a voz estava diferente. Quebrada. Vazia. É verdade? Ela sussurrou. O quê? A Isabela. O casamento. Tudo. É verdade. Um silêncio longo. Depois, um soluço. Carmen, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia de nada. E pela primeira vez, eu acreditei nela. Eu sei, mãe. Você pode vir aqui? Por favor. Eu não sei o que fazer. Foi a primeira vez em meses que ela me pediu alguma coisa que não era dinheiro. Tá bom, eu vou. Quando cheguei na casa, encontrei minha mãe pequena, encolhida no sofá. Cláudia estava lá também, sentada em silêncio, pela primeira vez na vida sem nada para dizer. Eles me mostraram os documentos. Minha mãe disse sem olhar para mim.
O casamento dele com aquela mulher, os empréstimos, tudo. Ela finalmente me encarou. Há quanto tempo você sabe? Soube essa semana, quando a Isabela me ligou. E você está processando ele? Não sou só eu, são 3 mulheres, 4 se você contar você. Eu? Ela piscou. Ele usou você também, mãe, por décadas. Te fez depender dele, depender de mim, enquanto ele vivia essa vida dupla bancada com dinheiro que ele conseguia fraudando todo mundo ao redor. Ela começou a chorar. Não aquele choro manipulador que eu conhecia. Um choro real, profundo, de quem vê a própria vida desmoronar. O que eu vou fazer? Ela sussurrou. Você vai pedir divórcio. Eu disse com firmeza, mas gentil. Vai se separar dele legalmente. Vai tirar seu nome de qualquer coisa que tenha a ver com ele. E vai recomeçar. Eu tenho 77 anos, Carmen. Como eu vou recomeçar? Do mesmo jeito que eu comecei a recomeçar aos 58, um dia de cada vez. Cláudia finalmente falou. Eu não sabia. De nada disso. Eu achei que você estava exagerando, que estava sendo dramática. A voz dela rachou. Me desculpa. Olhei para minha irmã. Pela primeira vez, vi não a antagonista da minha história, mas outra vítima. Alguém que tinha sido criada num sistema de mentiras tão complexo que ela nem sabia que era mentira. Eu sei, eu disse. Eu também fui enganada, por anos. Ficamos sentadas ali, as 3. 3 gerações de mulheres Oliveira descobrindo que o homem que deveria proteger elas estava, na verdade, destruindo elas. O que acontece agora? Minha mãe perguntou. Agora? Respirei fundo. Agora nós todas nos reconstruímos, separadas dele. O julgamento do meu pai aconteceu 4 meses depois. Isabela, a mulher de Campinas, que a gente conseguiu localizar, e eu prestamos depoimento. A promotoria apresentou todas as provas, os contratos falsificados, as 2 certidões de casamento, os desvios financeiros, o padrão de décadas de fraude. Meu pai tentou se defender. Disse que tudo era mal entendido, que as mulheres estavam exagerando, que ele sempre teve intenção de pagar tudo. O juiz não comprou. O senhor não cometeu crimes financeiros isolados, ele disse na sentença. O senhor construiu um modus operandi de manipulação afetiva seguida de exploração financeira. O senhor escolhia mulheres em posições vulneráveis, filhas querendo ajudar, esposas querendo confiar, namoradas querendo construir futuro, e as usava sistematicamente como fonte de recursos. Isso não é erro de julgamento, é predação calculada. A sentença: 6 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, depois semiaberto. Mais obrigação de pagar indenização para mim, Isabela e a mulher de Campinas. Quando saí do tribunal, Isabela estava do lado de fora, esperando. Obrigada, ela disse, por acreditar em mim, por me incluir nisso. A gente tinha que se proteger, respondi. Juntas. Você quer tomar um café? Ela perguntou. Sem drama, sem advogado. Só conversar? Eu adoraria. E assim começou uma amizade improvável. Isabela e eu começamos a nos encontrar regularmente. Não para falar sobre meu pai, mas sobre reconstruir nossas vidas. Ela estava fazendo terapia, reorganizando as dívidas, reaprendendo a confiar. Eu estava fazendo o mesmo. Minha mãe também começou terapia. E pela primeira vez em décadas, conseguiu um emprego meio período numa clínica como auxiliar administrativa. Não pagava muito, mas era dela. Resultado do trabalho dela. Não de mim, não do meu pai. Ela me visitou um dia, alguns meses depois do julgamento. Trouxe um bolo de fubá que tinha feito. Não vim pedir nada, ela disse assim que entrou. Só queria te ver e te dar isso. Ela entregou um envelope. Dentro tinha R$ 500. É só o começo, ela disse. Mas todo mês eu vou te devolver um pouco. Não sei se vou conseguir devolver tudo. Provavelmente não vou, mas quero tentar. Senti lágrimas nos olhos. Mãe, você não precisa... Preciso sim, não pelo dinheiro, mas porque preciso provar para mim mesma que posso ser diferente, que posso ser a mãe que você merecia. Aceitei o envelope. Não porque precisava dos R$ 500, mas porque entendi que ela precisava dar. Cláudia levou mais tempo. Ela tinha se mudado para um apartamento menor, mais barato.
Tinha conseguido emprego como vendedora numa loja de departamentos. Não era a vida de influencer que ela sonhava, mas era honesta. 1 ano depois daquele jantar fatídico, ela me mandou mensagem. Oi, mana. Sei que a gente não se fala muito, mas queria saber se você tá livre para almoçar sábado. Nos encontramos num restaurante simples no centro. Ela estava diferente. Cabelo mais simples, menos maquiagem, roupa normal de trabalho. Eu devia ter te pedido desculpas faz tempo, ela começou. Por tudo, pelas piadas, pelo abuso, por ter te usado. Eu não tenho desculpa. Não, você não tem, concordei. Mas aceito o pedido de desculpas. Eu tô tentando ser diferente, melhor, ganhar minha própria vida. Ela deu um sorriso torto. É mais difícil do que eu pensava. Mas fica mais fácil. Você acha que um dia a gente pode voltar a ser irmãs de verdade? Pensei antes de responder. Não da forma que éramos antes. Aquilo era tóxico. Mas talvez possamos ser algo novo, algo mais saudável. Eu gostaria disso. Eu também. Hoje, quase 2 anos depois daquele jantar, minha vida é completamente diferente. Tenho dinheiro guardado, bastante. Investi em CDBS, Tesouro Direto, até comprei uma pequena cota de um fundo imobiliário. Pela primeira vez, tenho um patrimônio de verdade. Fiz aquela viagem que sempre sonhei. Fui para a Europa sozinha. 2 semanas em Paris, depois Roma, depois Barcelona. Comi em restaurantes bons. Fiquei em hotéis confortáveis. Comprei coisas que queria, não que precisava. Voltei para a terapia, mas dessa vez não é terapia de crise. É terapia de crescimento. De aprender quem eu sou quando não estou sendo definida pelo que dou aos outros. Minha mãe e eu temos um relacionamento novo. Ainda frágil, ainda em construção, mas honesto. Ela me visita uma vez por mês. Traz bolo, a gente toma café, conversa. Sobre coisas reais. Não sobre dinheiro. Cláudia e eu nos falamos de vez em quando. Não somos próximas, mas tem respeito. Ela está namorando alguém agora. Um cara normal, com emprego normal, que não promete fazer dela influencer famosa. E ela parece feliz. Feliz de verdade, não aquela felicidade performática do Instagram. Isabela virou uma das minhas melhores amigas. A gente se encontra toda semana, às vezes para jantar, às vezes só para caminhar no parque. Ela está reconstruindo a vida dela também. Conheceu alguém novo, alguém que não pede empréstimos. E meu pai? Ele ainda está preso. Deve sair ano que vem para o regime semiaberto. Minha mãe se divorciou dele. Isabela anulou o casamento por fraude. Ele vai sair da prisão sozinho, sem família, sem casa, sem nada. Parte de mim sente pena. Ele é meu pai. Eu cresci sentada no colo dele. Mas a parte maior de mim lembra. Ele fez escolhas. Escolhas que machucaram muita gente. E agora está pagando por elas. Comecei a fazer voluntariado. Numa ONG que ajuda mulheres vítimas de abuso financeiro. Eu conto minha história. Ajudo outras pessoas a reconhecerem os sinais. Ensino sobre como se proteger legalmente. É surpreendente quantas mulheres têm histórias parecidas. Famílias que drenam, parceiros que manipulam, parentes que usam. E toda vez que conto minha história, no final sempre tem alguém que vem falar comigo com lágrimas nos olhos. Eu achei que era só comigo. Eu achei que eu estava errada por me sentir assim. Obrigada por falar. Agora eu sei que posso parar. É por isso que eu conto, não por vingança. Não para humilhar minha família, mas para que outras pessoas saibam. Você pode parar. Você pode dizer não. Você pode se salvar. Numa noite, sentada na minha varanda com uma taça de vinho, olhando as luzes de São Paulo se espalharem até o horizonte, pensei em tudo o que tinha acontecido. Aquele jantar há quase 2 anos. A humilhação. A risada. O momento em que algo dentro de mim finalmente quebrou. Hoje eu sei que não foi quebra. Foi libertação. Porque quando você passa a vida inteira segurando todo mundo de pé, em algum momento você precisa soltar. Não por crueldade, mas porque seus braços cansam, porque sua alma pesa, porque você percebe que não é responsabilidade sua carregar o mundo. Minha terapeuta me disse uma vez: Carmen, você passou 58 anos sendo a filha boa. Talvez seja a hora de ser a Carmen boa, para você mesma. E ela estava certa. Hoje eu sou Carmen. Não a filha provedora, não a irmã ATM, não a garantia bancária. Só Carmen.
Carmen que viaja, Carmen que investe, Carmen que diz não sem culpa, Carmen que tem amigas de verdade, Carmen que escolhe quando e como ajuda os outros, porque quer, não porque deve. E sabe de uma coisa? Cláudia estava certa naquele jantar. Eu não tenho marido, não tenho filhos. Minha vida não é completa no sentido tradicional, mas também não é vazia. É minha, completamente, totalmente, irrevogavelmente minha. E depois de décadas sendo de todo mundo menos de mim, isso não é perda. É vitória. Se você está lendo isso agora, de onde quer que esteja, e reconhece essa história na sua própria vida, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é egoísta por querer paz. Você não é cruel por colocar limites. Você não é má filha, mau filho, má irmã, por escolher sua própria sanidade. Família não é quem te prende, é quem te liberta para ser você mesmo. E se a sua família atual não faz isso? Você pode construir uma nova, de amigos que viraram família, de escolha, de respeito mútuo. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, por você e por eles, é deixar as pessoas enfrentarem as consequências das próprias escolhas. Porque no final das contas, a única pessoa que você realmente tem que sustentar é você mesmo. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Eu sou Carmen Oliveira. Tenho 59 anos agora. E pela primeira vez na minha vida, sou livre de verdade. Obrigada por me ouvir até o fim. Se essa história te tocou, compartilha. Porque em algum lugar, tem alguém precisando ouvir que está tudo bem em dizer não. Está mais do que bem. Às vezes, é a única forma de sobreviver. E se você precisa de permissão para parar de carregar todo mundo, eu te dou essa permissão agora. Você pode soltar. Você pode descansar. Você pode viver. A vida que você salva pode ser a sua.